Quem somos nós quando o nosso inimigo cai? Como nós nos sentimos quando vemos um inimigo nosso, ou até mesmo aquela pessoa que nós não temos muita afinidade, passar por um momento ruim ou um momento difícil? Qual é o sentimento que é gerado dentro de nós diante dessa situação? Nos sentimos, quem sabe, satisfeito, feliz? Ou temos um sentimento de contentamento ou de se sentir justiçado? Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Quando cair teu inimigo, não te alegre, nem se regozije o teu coração se ele vier a tropeçar, para que vendo o Senhor, isso não lhe pareça mal aos seus olhos. Mas infelizmente o que nós temos visto hoje é muitas pessoas que dizem ser cristão, mas estão nutrindo ou cultivando um sentimento de ódio, raiva ou até mesmo vingança. E essa é uma cultura que Satanás tem tentado infiltrar no meio do povo que diz servir a Deus. Vemos isso, por exemplo, nos hinos que são cantados nas igrejas, como por exemplo, Sabor de Mel, Você Vai Ter Vitória, Quem Te Viu Passar na Prova e Não Te Ajudou, vai ver você na bênção e vai se arrepender. Ou seja, são hinos que nos fazem se sentir satisfeitos em Deus se vingar dos nossos inimigos. O problema é que desta maneira estamos cultivando esses sentimentos ruins que são para nós destrutivos. E por guardar esse tipo de sentimento, muitas pessoas estão na igreja, estão servindo a Deus, mas não conseguem desfrutar de uma comunhão plena com o Espírito Santo. Aí você pega pessoas que estão há 10, a 15, a 20 anos dentro da igreja e continua o mesmo crente, continua guardando mágoa, continua guardando rancor, e aí o diabo se infiltra no meio das igrejas colocando hinos, aí onde coloca o homem como centro do culto, dizendo que o homem vai vencer, que o homem é melhor do que todos os outros, que Deus vai colocar os inimigos aos nossos pés, e as pessoas vão achando que estão servindo a Deus, quando na verdade estão servindo ao diabo, porque o homem e a mulher que serve a Deus verdadeiramente, ele é liberto de todos esses sentimentos ruins que o diabo de uma forma ou de outra tenta semear nas nossas vidas e nos nossos corações. Na maioria das vezes, esse sentimento de satisfação, de alegria quando o nosso inimigo se dá mal, é porque nos falta perdoar. E perdoar não é fácil. Se alguém falar para você que é fácil perdoar os nossos adversários ou aquele que nos fazem mal, isso é mentira. Porque o que é perdão? Perdão é o cancelamento da dívida. E perdoar não é esquecer. Você não tem amnésia quando você perdoa. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Ou seja, você lembra da pessoa, você lembra o que a pessoa fez, mas agora aquilo não te afeta mais. Quantas pessoas que não podem olhar uns para os outros, quantas pessoas que ao ouvir a voz de alguém ou ao ouvir o nome daquela pessoa, porque teve uma rixa ou teve um desentendimento, já começa a ser corroído por um sentimento ruim, por um ódio, por uma raiva. E muitas pessoas que se dizem servir a Deus, têm guardado e nutrido esse sentimento de vingança ou esse sentimento de ódio pelas pessoas. E como eu disse, o maior prejudicado aqui, no caso, é você mesmo. Quando as pessoas guardam esse sentimento, ele não consegue entrar na presença de Deus. Porque para fazer assim, a gente precisa ter o nosso coração puro. Davi disse, quem vai subir no teu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Olha mais um conselho de Salomão. Se teu inimigo tiver fome, dá a ele o que comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá a ele o que beber. Interessante porque o escritor aos Romanos escreve o mesmo versículo e acrescenta um pouco mais. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Porque fazendo assim, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas o que significa amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça? Isso quer dizer que você fazendo assim, fará ele queimar de remorso e de vergonha. É por isso que o escritor continua dizendo, não vos deixeis ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Meu amigo, ninguém vence o mal com o mal. Brigas geram mais brigas, contendas geram mais contendas. Por isso que a Bíblia nos ensina a vencer o mal. Se você for fazer mal para quem faz mal para você, você vai se assemelhar a eles. Se você agir da mesma maneira ou pagar com a mesma moeda, você se torna semelhante a essas pessoas. É por isso que a Bíblia diz que nós somos
Diferente, nós somos luz, nós somos diferentes porque temos a presença de Deus. Por isso que o apóstolo diz: não vos deixai vencer pelo mal. Quando alguém fizer algo ruim para você, ao invés de você retrucar, ao invés de você entrar na briga, ao invés de você pagar com a mesma moeda, seja você a diferença que o mundo precisa ver. E aqui é interessante porque, quem sabe, aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, aquele que te fez algo errado, ele não tem Deus, mas você tem. Qual é a tua atitude diante disso? Você vai se assemelhar a ele ou você vai mostrar o Cristo que habita em você? Deixa eu contar para você uma história rapidinho. Uma certa vizinha não gostava da outra, então pegou uma panela de pressão e encheu aquela panela de esterco, embrulhou num pacote de presente e mandou para a vizinha. Quando a vizinha abriu aquele embrulho, viu aquela panela, abriu a panela e viu aquele esterco de animal ali. Ela foi, pegou o esterco, jogou fora, areou aquela panela, limpou aquela panela por dentro e por fora, fez uma sopa, uma das melhores sopas que ela sabia fazer, encheu a panela de sopa e devolveu para a vizinha. Alguém vendo a cena disse: mas como é que você faz isso? Esta mulher enviou uma panela cheia de esterco para você e você envia uma sopa deliciosa para ela? E a mulher toda sorridente diz: cada um só pode dar aquilo que tem. Essa é a diferença entre quem serve e quem não serve. A grande diferença nossa não é nos nossos pulos que nós damos na igreja. A grande diferença nossa não é porque nós vestimos uma roupa de crente e vamos para a igreja. A diferença é as tuas atitudes. Como você se porta quando alguém tenta te ofender? Como que você se porta quando alguém fala mal de você? Você procura tirar satisfação ou você consegue ficar em paz e saber que Deus é o nosso juiz e o nosso advogado? Olha o que Jesus diz mais: ouviste o que foi dito na lei? Amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem àquele que vos odeia e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. E como eu disse, fazer o bem para quem nos persegue não é fácil. É uma questão que nós cristãos precisamos trabalhar. Jesus está falando sobre reconciliação, então Pedro pergunta: Senhor, mas quantas vezes por dia eu devo perdoar o meu irmão quando ele me ofender? 7 vezes? E o Senhor Jesus responde: não 7 vezes, mas vos digo 70 vezes 7. Isso por dia. Claro que aqui está falando quando há arrependimento. Ou seja, o perdão nós o damos não simplesmente porque somos bons. Primeiro, perdoamos porque fomos perdoados. Segundo, perdoamos para não adoecer. E terceiro, perdoamos porque é o mandamento de Jesus. E o próprio Jesus continua o texto dizendo que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados por Deus. Jesus também ensina isso na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós devemos dar perdão às pessoas, e a falta de perdão é que gera essa satisfação e essa alegria quando alguém se dá mal. Mas esse sentimento não pode ser normal na vida de alguém que serve a Deus. Então, se você tem esse sentimento de alegria e satisfação quando um inimigo teu te dá mal, ou quando uma pessoa que você não gosta muito se dá mal, você precisa trabalhar isso, meu irmão. Porque esse sentimento vai te levar até o abismo. E esse sentimento pode levar a você a perder a tua salvação. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. Mas será que foi só por nós que já aceitamos a Ele? Ou será que também foi por essas pessoas que são usadas muitas vezes pelo inimigo para tirar a nossa paz? O mesmo sangue vertido por você foi vertido por aquela pessoa também. Então, ao invés de você sentir alegria por estar acontecendo algo ruim naquela família, naquela vida, comece a orar por aquela pessoa. Todas as noites peça para o Espírito Santo te ajudar a perdoar. Peça para que o Espírito Santo trabalhe no teu coração, porque o maior beneficiado nisso vai ser você. Você vai começar a desfrutar de uma comunhão tão íntima e tão plena com Deus, que você vai testificar do milagre da transformação que Deus fez na sua vida. Eu peço para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, e se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal aí e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe.